Que esquerda é essa que faz como Washington Quaquá, lá de Maricá, que foi prefeito de Maricá, lá do Rio de Janeiro, vice-presidente nacional do PT, quando ele posta essa foto? Eu não sei nem o que dizer sobre essa foto. Ele que elogiou a Daniela do Vaguinho, que como ministra do Lula, até aí, direito dele, mas é uma ministra que tem uma ligação com a milícia do Rio de Janeiro, e posta essa foto, depois da foto com Jean Paul Prates, ali na Petrobras. Ele posta essa foto com o ex-ministro Eduardo Pazuello. É asqueroso mesmo, Luiz. Eu acho que você está muito correto nesse comentário. É nojento. Obrigado ao nosso querido Ricardo Alves, que sempre manda superchats. Bora, Pedrão. Bom dia, companheiros, e vamos com tudo. O Ricardo manda superchats em todas as lives. Eu sou muito grato aqui à ajuda dele. Mas é essa nojeira que o Quaquá fez. Não bastasse a nojeira da foto, ele escreveu esse texto. Estive hoje com o deputado federal general Pazuello na reunião com o presidente da Petrobras. Resolvi postar a foto. Nossa, mesmo sabendo que intolerantes da direita e da esquerda vão criticar. A tarefa do governo Lula e da figura maior do nosso presidente é unir, pacificar e reconstruir o nosso país. Quando o diálogo e a política falham, sobra a guerra. A esquerda é dialógica e não intolerante e autoritária. Por isso gostei muito da conversa e do tom civilizado do general. Quero, inclusive, com ele criar pontes de diálogo com os militares. Viva a democracia. General Pazuello foi o pior ministro da saúde da nossa história, responsável pelos 700 mil mortos e pelos prováveis 1 milhão de mortos na pandemia da Covid-19. Ele trocou carregamento de vacinas do Acre e do Amazonas. Ele deixou que as pessoas morressem com falta de oxigênio durante a pandemia. Fez festas. Ele fez festas enquanto as pessoas morriam de falta de ar. Quem conta isso não é uma testemunha distante, não é uma pessoa que não conhece o Pazuello. A ex-mulher dele, a Andréia, ela fala justamente a respeito disso, e tem o corte aqui justamente que eu posso mostrar para vocês. Mas eu não sei como é que se perdoa a pessoa que faz esse tipo de coisa. A Andréia fala isso neste corte aqui. Eu nem ia mostrar hoje, mas eu vou mostrar novamente, porque é para a gente não esquecer quem é Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello é esse cara aqui, gente. Olha só. Perguntas que vieram aqui do Superchat, Mara, que a Miriam me mandou. A Andressa Moreno e Renato Oliveira estão perguntando se o Pazuello tomou Sandra a vacina Araújo. E quando. E muita gente perguntando também, pedindo para detalhar a história das festas, de tomar uísque enquanto as pessoas estavam sendo enterradas em valas comuns e testadas para fazer uma imunidade de rebanho. Você fala, a equipe estava tomando uísque, dando festa, todo mundo, e realmente parece fazer muito sentido tudo isso. Você pode contar essas duas coisas para a gente? Vacina e festas, por favor. Terrível. Então, quando eu toco nesse assunto, as vacinas, em dezembro eu ainda falava com ele, porque teve um momento que a gente nem se falava mais, de que as brigas eram tão intensas assim que não deu mais para falar. A única festa que eu estive presente foi no dia 26 de maio de 2020, que ele tinha recém sido nomeado ministro e eu tinha chegado em Manaus naquele mês, porque eu ainda fiquei um tempo para ir para lá fazendo mudança no meio da pandemia e isolada, né? E a única que eu presenciei foi essa. Mas quando ele fez aquela coletiva lá em Manaus, na falta de oxigênio, ele falou na coletiva, isso tem essas imagens, porque foram gravadas, e eu acho que ele não faz ideia de que isso pode ser provado. Ele fala assim, a minha cunhada ontem procurou oxigênio para o irmão, e eu disse para ela, vai ter que esperar. Então, muita gente naquele momento me ligou e perguntou, André, é sua irmã? Eu falei, não, gente, vocês sabem que minha irmã não mora mais em Manaus.
Eu acho que ele está falando da cunhada ex-mulher do irmão dele. E aí eu desliguei o telefone, com todo mundo me perguntando, muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era para... Enfim. E eu liguei para ele. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente. Eu surtei. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência, sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa, e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse: tá todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse: tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Eu dizia: você está dando festa comemorando o quê? Morte! E ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia assim: que você não tem nada a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso? Eu tenho uma preocupação, sim. Eu estou preocupada em comprar os sacos pretos. Quando ele falou isso, eu falei: eu tô te gravando. Só que eu não tava gravando nada, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa que gravou ele, que gravou uma conversa minha com ele. Eu não tinha essa malícia, talvez, de ter gravado. Na hora que ele falou isso, eu ainda baixei a tela do meu telefone e tentei gravar, mas só gravou a tela. Então, assim, quando ele falou aquilo, ele me fez de louco e começou a falar assim: eu adoro, Andreinha, te ver assim, quando você fica com raivinha, eu fico até apaixonado, fala pro Dudu o que você quer. Ele me fez de louca no telefone. Para de contar essas mentirinhas. Eu disse: você é um genocida. Eu acho que nesse dia todo mundo lembra dos meus gritos dentro do apartamento, porque eu gritava insanamente, de forma insana, sabe? E essas palavras dele doeram muito mais, porque eu vi gente morrendo, perdendo o pai. Uma amiga minha perdeu o marido no início do ano e perdeu o pai no final do ano. Eu vi muita gente que eu conhecia muito próxima. Eu tenho um amigo que morreu, que eu tinha um áudio com ele, e quando eu vi que não estava mais dando azulzinho, eu falei: nossa, cadê o Léo? O Léo tinha morrido. Então, assim, eu falava para ele: tem gente minha morrendo. Quando eu falava minha, eu tive a sorte de não perder ninguém nessa pandemia, nem Covid eu peguei. Mas eu não peguei porque eu era muito, 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 muito cuidadosa, assim, demais. E também sorte, né? Porque muita gente que era muito cuidadosa pegou também. Mas eu não peguei naquele momento. Eu acho que tanto sofrimento que eu já tinha, mas o meu filho de 26 anos pegou e fez uma Covid moderada grave. E eu fiquei desesperada. Eu pensei que eu fosse perder meu filho. Naquele momento daquela festa, foi um momento assim que eu vi o descaso da equipe toda, sabe? Que trabalhava naquele ministério. Um ministério militarizado, um ministério cheio de pessoas incompetentes. O Eduardo não sabe o que é vírus, gente. Ele não sabe o que é um vírus. Ele falou que a cloroquina era um antiviral em pleno depoimento na CPI. Ele nunca soube o que era SUS. E isso me ofende muito, porque eu vivi o SUS. Eu sou dentista, eu já fui da saúde pública, eu já atendi, já fiz atendimento público. Como assim a pessoa que conhecia meu trabalho falar que não sabia o que era SUS? Então, era como uma pessoa que não sabe o que é SUS, um sistema único de saúde, como funciona o SUS, não entender nada de saúde coletiva, é colocado para ser ministro. E aí, para ele foi poder, não foi dinheiro, porque ele não precisa de dinheiro. Quem tem $500 mil para bancar do próprio bolso uma campanha, não estava ali para pegar dinheiro, era poder, era status. Então, ele estava só inebriado com todo aquele poder e as pessoas morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele. Aí ele conta a história que ele quiser, que fez, que aconteceu. Não, os oxigênios chegaram muito depois. Os oxigênios que chegaram primeiro foram doações. Até Paulo Gustavo doou para chegar. Mas movimentação do ministério mesmo não existiu. Paulo Gustavo, E foi uma isso. das pessoas
Essa foi uma entrevista que a Andrea deu para o My News no ano passado. Ela contou essa história, já tinha contado para mim numa entrevista no DCM, contou em mais detalhes para o site My News. Mas ontem eu vi esse post do Pazuello e eu não podia não lembrar dessa entrevista. O Walter Pomar, que é dirigente do PT, é esse cara, gente, que o Quaquá abraçou nessa foto num evento da Petrobras. O Walter Pomar, que é dirigente do PT, escreveu um bom texto sobre isso e falou: Quaquá, pisoteando o túmulo de mais de 450 mil mortos, por Walter Pomar. Está publicado lá no DCM, mas o Walter ele manda esses textos aqui para os sites de esquerda. Tem muita gente muito indignada com a foto acima. Nessa foto, um deputado federal petista abraça e faz joinha ao lado de um ex-ministro do governo cavernícola. Cavernícola é sempre uma boa caracterização para o genocida, né? O genocida é esse lixo humano que é o Bolsonaro, né? Não qualquer ministro, mas exatamente aquele que esteve à frente do Ministério da Saúde num dos momentos mais letais da pandemia. Alguém que merece ser processado, condenado e preso. Assim sendo, compreendo a indignação. Indignação compartilhada, inclusive, por pragmáticos. Afinal, pragmatismo sim pundonor termina mal, como sabe muito bem Cândido Vacareza, cuja lembrança me veio agora. Afinidades eletivas explicam. Isto posto, embora seja solidário à indignação geral, confesso que, vindo do referido deputado, nada mais me espanta. Não me espanta ele se declarar marxista, como fez na sua intervenção no Diretório Nacional do PT, reunido no dia 13 de fevereiro de 2023, intervenção dedicada a apresentar o projeto de resolução da tendência Construindo um Novo Brasil. Não me espanta ele tirar a referida foto com Pazuello e postar a foto junto de um testículo, onde se defende por antecipação da crítica dos intolerantes, entre aspas, e elogia o tom civilizado do general e afirma querer com ele criar pontes e diálogos com os militares. Não me espanto nem mesmo com a êxtase demonstrada por Quaquá na foto, contrastando com o olhar sem graça do amigo do homônimo da vaca fardada. O único que tenho a dizer é que não pode ser de esquerda quem vai dar de braços a Bolsonaro para sair às ruas pisoteando o túmulo de mais de 450 mil mortos. A frase acima é do Quaquá e está no jornal O Dia, de 27 de maio de 2021, no artigo intitulado "É coerência que se chama?" Mais detalhes aqui. O Walter Pomar lembra desse artigo do Quaquá de 2021 e olha só, Quaquá insulta quem deseja ir lutar. E ele que foi vice-presidente aí ele é vice-presidente do PT, fez essa coisa vergonhosa que a gente está vendo aqui. Difícil, gente, difícil separar, né, do PT do Rio de Janeiro. O PT do Rio de Janeiro, infelizmente, também não elegeu senador, perderam para o Romário, sabotaram a candidatura do Molon. Esse grupo do Quaquá, do André Siciliano, é o PT que tem proximidade com a milícia lá do Rio. Então é muito grave isso que está acontecendo. Não estou dizendo que eles são milicianos, mas sim, é preocupante. E é o pessoal que agora está se abraçando ao Eduardo Pazuello.